No ar, mais um Revisitando o Placar, hoje, dia 9 de maio de 2023. A gente está entrando à noite, talvez você esteja num banho de espuma, desculpe o auê, mas aqui é um caso sério que eu vou falar, porque, infelizmente, Rita Lee, a nossa rainha do rock, se foi nesta data, dia 9 de maio de 2023, 75 anos, Flávio Gomes, um dia muito triste para todo mundo, né? Para a cultura brasileira, a morte da Rita Lee. Né? Tudo bem, Michelete, Facincani, amigos que estão acompanhando o nosso Revisitando Placar, tristíssimo, né? Porque não é só a música que perde, eu acho que o país perde uma figura que teve presente na nossa vida, no nosso dia a dia, através da música e através de outras manifestações artísticas também, desde os Mutantes, Tutti Frutti, a sua carreira solo. Rita Lee, a gente sempre usa esse clichêzão, né, para os grandes artistas, que as obras são imortais, e é mesmo, a Rita Lee é imortal, aliás, ela queria ser imortal. Exatamente, né? Rita Lee, para você, Facinca, tudo bem? Tudo bem, Mica. Um abração para você, pro Flavinho, para todo mundo conosco por aqui. Uma artista completa, né, em termos de todas as suas ideias e ideologias, né? Fotos dela aí, só Facinca, só te cortando, na Placar. Sim. Fotos da Placar, né, alguns prêmios, ela com o Sócrates, ela tinha muita amizade com o Sócrates, a Rita Lee corintianíssima, né, ali você viu anteriormente com o Juca Kfouri, aí com o Casagrande, vai aparecer mais uma com o Vladimir também. Continua, Facinca. E uma figura muito doce, né? Muito afável, muito amável. Então, a música brasileira perde uma artista inconfundível, né? Icônica. E de passagens assim extremamente significativas, uma das grandes vozes, né, da democracia no país nos anos 80, muito do que a gente hoje consegue viver e propagar as nossas ideias se deu também ao engajamento de figuras como a Rita Lee, o próprio Sócrates, o próprio Casagrande, enfim, Osmar Santos e tantas figuras icônicas em uma época muito complicada do nosso dia a dia. Mas se atendo também à própria música, a Rita Lee, ela forjou caráteres, né? Ela formou personalidades, ela formou gerações com letras marcantes, com letras buscando sempre a paz, o equilíbrio, a simplicidade, mas ao mesmo tempo também letras que podiam marcar bastante em termos de uma sociedade que precisava ter um pouquinho de voz, né? E ela deu voz a muitas coisas bacanas e uma figura que deixa já muita saudade para quem gosta de uma cultura, digamos assim, um pouquinho mais elevada em termos de pluralização. O de que conteúdo. está faltando, né? Ultimamente, exatamente. né? Ultimamente falta muito isso. Bom, mas vamos fazer o Revisitando de hoje. A gente vai até o ano de 2006, edição de janeiro. Essa é a capa aqui. A gente tá falando de uma craque, a Rita Lee. E aqui, dois gênios também, né? Ronaldinho Gaúcho de um lado, Messi do outro. Muito amigo. Era o surgimento do Messi no Barcelona. E o Ronaldinho Gaúcho já no auge. Promessa de uma grande Copa do Mundo para o Ronaldinho Gaúcho. Já eleito o melhor jogador do mundo. Toda essa badalação. E a gente já vai entrar nesse tema. Mas vamos começar virando a página. Primeira foto de hoje. Olha que foto linda do Renato Pizotto. Te cuida, Dida. Olha, o Marcos estava querendo voltar para mais uma Copa do Mundo, né? Em 2006, Facinca, mas não deu, né? O Marcos, ele já tinha um período na carreira dele de mais lesões do que atuações. Então, o Marcos ainda tinha esperança de retomar a titularidade com mais regularidade no gol do Palmeiras e sonhar com uma Copa do Mundo que remetesse a ele o que foi 2002, em que ele foi um dos grandes astros daquela seleção, campeão do mundo, e ele um dos principais personagens daquela campanha na Coreia e no Japão. Mas infelizmente não deu, né? O Marcos já tinha problemas com sobrepeso. Ele teve uma contusão seríssima depois que ele voltou da Copa do Mundo, né? Sim, Em 2002, ele opera o pulso, pulso, né? Ele opera o pulso, depois ele acaba quebrando o antebraço, ele teve
uma lesão muscular de tendão de coxa, que é uma lesão raríssima e muito difícil de ser tratada. Então o Marcos passou a conviver com esses problemas, né? Mas ainda assim, uma figura que conseguiu, digamos assim, o último ato dele com a camisa do Palmeiras em 2008, quando o Palmeiras volta a ser campeão depois de 8 anos. O Palmeiras não era campeão desde 2000, né? Quando ele ganha a Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, o torneio lá, viu, Flavinho? É disputado a final em Maceió. Em Maceió. Sim, eram a os gente campeões, que gosta do Nordeste, era uma competição bem legal, inclusive. Sim. Eram os torneios dos campeões regionais, né? Rio-São Paulo, com o campeão do Sul-Minas, etc. Você juntava, fazia um torneio bacana lá e valia uma vaga na Libertadores. Contra o Sport Recife do Leão. Isso, semifinal, Palmeiras tirou o Flamengo. Tira o Flamengo, gol do Tadei. E o Marcos, ele não jogou aquela competição, ele já estava em recuperação, foi o Sérgio, o goleiro, né? Então, pra vocês verem. Então, imagina. Era o time misto do Palmeiras. Era o time misto, o último protagonismo. Paulo Turra era zagueiro do Palmeiras. Paulo Turra, hoje técnico do Atlético. O Marcos, ele tinha vencido o Rio-São Paulo. A última grande lembrança dele, heróica, com o Palmeiras, foi nos pênaltis contra o Cruzeiro em 2001. Nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras viria a ser eliminado na semi contra o Boca, mas em 2000, nesse ano citado, aquela participação dele na semifinal também, o Palmeiras tirando o Corinthians nos pênaltis, de novo, né, assim como 99, e ele pegando o pênalti do Marcelinho. Então, imagina, um hiato de 6 anos aí que ele estava nessa foto buscando um protagonismo em seleção, e 2 anos depois, aquele título paulista que fica marcado com aquele discurso dele antes do jogo contra a Ponte Preta, né? O Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo em Campinas, ele praticamente cumpriu tabela no Parque Antártica, e ele dá um discurso muito bonito. 5x0 na... 5x0, Vanderlei técnico. Foi muito legal porque o Vanderlei deu uma caixa de presente para todos os jogadores antes da preleção. E falou assim, abram a caixa. Cara, pode abrir essa caixa aí. Aí ele abre a caixa, tinha uma camiseta. Palmeiras campeão paulista 2008, uma faixa de capitão. Caras assim. Veste. Vocês são campeões, veste. Tô falando pra vocês vestirem a faixa, que vocês vão entrar, vocês vão ganhar o jogo. E aí o Marcos dá um discurso dizendo que se pudesse passar por tudo que ele passou nesse calvário recente, de se quebrar, de se arrebentar, tudo, pra de novo ser campeão com o Palmeiras, ele passaria. Então é uma passagem bacana aí de uma figura muito importante do futebol do Palmeiras. Bom, vamos virar a página. Tem mais um ídolo do Palmeiras aí, na sequência. Edmundo, ele merecia voltar. A gente está na edição de 2006. E aí o que aconteceu? Em 2005, o Edmundo defendeu o Figueirense e fez um brilhante campeonato brasileiro na equipe catarinense e chamou a atenção de novo do Palmeiras. O Edmundo, para muita gente, antes do Figueirense já estava acabado, passa pelo Nova Iguaçu, passagem rápida, já tinha acabado pro futebol, mas no Figueirense ele ressurge. Junto com o Kleber. E aí ele tem a oportunidade de voltar para o Palmeiras. E volta. Flavinho, você é favorável a esses jogadores que retornam? Ou você acha que a última imagem, aquela imagem construída que deixou um certo brilhantismo, deve ser preservada? Há retornos e retornos, né, Michelete? A gente viu já grandes ídolos que voltam, por exemplo, o Raí, que voltou ao São Paulo e voltou para ser campeão novamente. A gente já viu jogadores que voltam em fim de carreira demais e acabam não conseguindo manter aquela imagem que eles construíram ao longo de muitos anos no passado. Mas é o que vocês estão falando. O Edmundo, ele meio que renasceu lá na época no Figueirense. E eu não vejo mal nenhum, problema nenhum em voltar, desde que o jogador esteja numa condição apropriada para não... Venha passar férias no clube. Basicamente é isso. Exato, porque tem muito jogador que volta para passar férias no clube. A gente tá vendo vários no Corinthians agora, né, recente, né, no Corinthians recente. Eu acho que se o cara não mancha, não estraga tudo que ele escreveu no passado, eu acho que tá tudo bem. Eu tenho uma passagem muito legal, eu lembro desse dia, isso aí foi um jogo amistoso, esse de beneficência, e o Edmundo foi o astro nesse jogo. Essa foto é no Parque Antártica, inclusive, depois do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, é o Biro, lateral esquerdo, que está na marcação do Edmundo. Isso. Só que o jogo marcante foi o 2x2 Palmeiras e Figueirense, no Parque Antártica, 2005, Campeonato Brasileiro. O Edmundo faz gol de pênalti no Palmeiras. E aí, acaba o jogo, a torcida não arredou o pé, gritando au, Edmundo animal. Porque era um retorno, né, dele há muito tempo que ele não jogava no Parque Antártica. E ele se emociona, porque em vez de ele ir pro vestiário do Figueirense ir embora, eu tava como repórter nesse dia, ele sai e vai até a organizada do Palmeiras
aplaudir os caras e cantar. Mais ou menos como o Marcelinho fez aquela vez com o Santo André, que ele Foi no Alambrado. Alambrado e tal, o Edmundo fez a mesma coisa. E aí os repórteres, eu lembro que eu tava cobrindo o Palmeiras, eu larguei, você largou a entrevista. É o Edmundo que tá ali, dane-se, quem vai Sim. passar por ali e tal, a gente foi atrás. Até porque o coração bateu mais forte ali naquele Também, momento. claro, o Edmundo até então eu não conhecia pessoalmente, né? Eu dei uma entrevista aqui a colar, enfim. Mas depois eu, graças a Deus, hoje posso falar que a gente tem uma amizade com o Edmundo e isso é muito legal, ter trabalhado com ele no Fox Sports. E aí, numa dessas, aí vem a pergunta: Edmundo, você vai voltar ao Palmeiras? Esse é o seu desejo, encerrar a carreira no Palmeiras? Ele fala assim: se me ligar, eu tô aqui. Me ligaram. E aí ficou aquela história, só que tinha um problema. Quem que era o técnico do Palmeiras? Leão. O Leão é um cara disciplinador, né? E a gente sabe que o gênio do Edmundo é complicado, né? E o Leão também tem um gênio complicado. Então, qual que era o temor? O Leão jamais vai aceitar o Edmundo de volta. O Leão teria que aceitar um animal. Daria isso, né? Daria pra aceitar. E aí, tá bom. nesse jogo, foi quando praticamente se soube que ele tinha acertado a volta dele ao Palmeiras. E aí, você vai trabalhar com o Leão? Ah, bom, me dou bem com o professor Leão, tal. Então, aquela foto emblemática desse jogo amistoso foi do acerto, né? O Edmundo foi convidado ao Parque Antártico, porque nessa semana ele acertou a volta dele ao Palmeiras. Legal. Vamos virar a página, depois de falarmos de Edmundo. Vamos falar de Luxemburgo. Luxemburgo tinha deixado o Real Madrid. O Luxemburgo que é assunto, né? Porque é o novo técnico do Corinthians. Estreou com derrota na Libertadores, um empate no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. E aí o Edmundo, ao lado do Antônio Melo, o fiel escudeiro. Luxemburgo, né? É? O Luxemburgo. É. Você falou Edmundo. Eita, nós. O Luxemburgo Que já ao tava lado do brigado com Antônio o Melo. Edmundo. O Luxemburgo e o Edmundo é um caso antigo, né? Um caso de amor aí, ódio, desde 93, né? No Palmeiras, que eles se conheceram. E aí o Luxa tinha deixado o Real Madrid. Uma pena, né, Flavinho? Porque poderia ser uma porta aberta, escancarada aí para outros brasileiros. Foi o maior cargo em clubes já exercido por um treinador brasileiro em todos os tempos, né? Porque o Filipão foi do Chelsea, mas não foi é... técnico do Chelsea, foi técnico de seleção, que é uma seleção de Portugal e tal. Mas o Real Madrid é o maior clube do mundo, né? E o Luxemburgo teve a chance de ser técnico do maior clube do mundo quando ele, Luxemburgo, estava no auge da sua carreira, né? Com muitas conquistas aqui no Brasil, títulos brasileiros, títulos paulistas, etc. Agora, essa história é uma história já bem conhecida, né? Das relações dele com os jogadores galácticos do Real, talvez um pouco de soberba do Luxemburgo também, ao lidar com um mundo que lhe era muito estranho, né? Mas, de qualquer forma, a passagem dele pelo Real Madrid, em números, inclusive, não foi ruim, não foi um desastre. Não. Em termos de percentual de pontos conquistados, de aproveitamento, etc. e tal. Só que é o Real Madrid, e o Real Madrid precisava de um pouco mais do que o Pofechou e as suas caixas de areia. Vive de taça. Não vive de número. E ele não conquistou taça. Não. Exato. E aqui tem um outro destaque, Fuera do Marca. A imprensa espanhola, que é mega corneteira, né? Em algum momento começou também a bater no Luxemburgo. E aí não tem técnico que resista, ainda mais o estrangeiro. Exatamente. Depois de Luxemburgo no Real Madrid, mais uma página da edição de janeiro de 2006. Olha lá, Milton Neves. A gente só tá pegando o nego polêmico, né? Começamos com Marcos, Edmundo, Luxemburgo e Milton Neves. Todos muito bons, né? Sim. Todos craques. Olha. E o Milton fez uma previsão ali que ele meio que acertou. Acertou. Não é que o Brasil tenha caído na primeira fase como caiu em 1966, né? Para Portugal, porque inclusive. Também perdeu o Pelé, né? Perdeu o Pelé, tudo. Foi um jogo que o Pelé bateram pra caramba no Pelé. E o Milton falou 2006 com a cara de 1966. Como há 40 anos, um perigoso clima de oba-oba ronda a nossa seleção brasileira, mascarando tudo o que eventualmente esteja de errado. Ai, ai, ai. O que estava de errado, Facincani? Tá vendo? Acertei. Tava errado porque o Brasil já era um time mais envelhecido, apesar de ter feito em 2005 uma Copa das Confederações estonteante. Goleando a Alemanha, a Argentina na decisão, que era a seleção a ser batida no mundo naquela ocasião, era um timaço, time dirigido pelo José Pekerman.
com Riquelme, Sorin, Tevez, todo mundo no auge. E o Brasil já mais veterano, mas que tinha Ronaldinho Gaúcho na sua melhor forma, era o principal nome do esporte no planeta naquela ocasião, era o Ronaldinho Gaúcho. Então, com o Adriano, imagina a dupla, né? Que, a gente já vai mostrar o quadrado mágico. O quadrado mágico, fantástico. O Kaká, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho. Mas o problema é que o Brasil tinha um treinador que já não era mais um treinador. Era mais um contador de histórias do que um treinador, que era o Carlos Alberto Parreira. Então, nada se extraiu daquele time. Ele jogou o colete pro alto, escalou 11 jogadores e vão lá e resolvam. E o futebol já não era mais assim. O futebol já era algo mais estudado, já era algo mais planejado. A Alemanha dá o seu primeiro passo para ser campeã mundial em 2014, em 2006 na Copa do Mundo em casa, com Klinsmann, com uma reformulação, uma Argentina que tinha um técnico melhor, que era um cara que tinha trabalhado com boa parte do elenco na base da seleção da Argentina, que era o Pekerman. A Itália bem consolidada com um treinador que à época, apesar de já mais veterano, mas era um cara ainda alinhado com as novas tendências, o Marcello Lippi, a própria França. Então você tinha um conglomerado de seleções que estavam se preparando para ganhar uma Copa do Mundo. E o Brasil estava viajando a uma Copa do Mundo como pentacampeão mundial. Esse que foi o grande erro. Oba, né? Vamos virar a página. É por aí, né, Flavinho? Uma bagunça. Essa seleção foi uma bagunça e uma das seleções mais arrogantes e soberbas que a gente viu na história da CBF a partir do seu técnico. Você tem toda a razão, que era um ex-técnico, né? Irmão contra hermano. Aí estava surgindo o Messi, a nossa matéria de capa, né? Da Placar. Messi e Ronaldinho, que fantástico, né? Sim. E aí, a matéria do Arnaldo Ribeiro, Elias Perudino, para Placar em 2006. Vamos virar a página. Perudino era da El Gráfico, Argentina, da revista argentina. Aí, 5 pontos em comum entre o Ronaldinho e o Messi. Aí começa a caçar aquelas curiosidades, né? Quando o cara foi comparado com Pelé, o outro foi comparado com Maradona, um fez um golaço contra a Venezuela, o outro também faz um golaço contra a Venezuela, né? Esse tipo de coisa. Os dois tiveram, entre aspas, caras que os formaram, né? Os treinadores. O João, seu pai, foi seu treinador pessoal antes de Ronaldinho entrar no Grêmio, o pai do Ronaldinho Gaúcho. Pai do Assis também. Sim, pai do Assis. E aí o Jorge, né, que é o pai do Messi, também com uma passagem como treinador em times amadores, enfim. Dois gênios, né? Leva muito novo do Nils pra Espanha, né? Enfim, você tem... É muito legal ver algumas previsões da imprensa que se confirmam, né? Isso aí, o Messi tinha 19 anos de idade. Por exemplo, o Pato ser melhor do que o Ronaldo não deu certo. Não deu certo. Não. A gente já viu esse tipo de matéria, inclusive aqui na Placar. E o Messi, ele adorava o Ronaldinho, ele se espelhava muito no Ronaldinho, ele admirava a arte que o Ronaldinho colocava no seu jogo, no futebol. Eu acho que essa inspiração, não que ele copiasse o Ronaldinho, mas essa inspiração, essa admiração pelo jogo bonito, né? Pela coisa um pouco mais lúdica até do futebol, ele trouxe do Ronaldinho, que era um ídolo absoluto do Real Madrid, né, nessa época. Era um jogador que encantava os gramados europeus todos. E aí a gente vê que ele teve um... Eu acho muito legal, eu gosto muito dessa ideia de que o mestre do Messi, seja o na vida, tenha sido um transgressor do futebol, né? Como é o Ronaldinho, e não um chato militarizado que achava que tinha que dormir cedo e acordar cedo. Verdade. O primeiro item ali, né? Citado, problemas de crescimento. Os dois eram bem franzinos, né? O Ronaldinho era bem magrinho. Um trabalho especial, principalmente o Messi, né? O Messi teve um trabalho especial. Eu acho que o Messi lembra mais até o trabalho que ele teve com o Zico. Né? Que o Zico era bem franzino, bem pequeno, e teve um trabalho todo especial para justamente deixar o corpo com mais capacidade para enfrentar adversários, enfim. A diferença é que um levou o trabalho a sério e o outro levou a vida com alegria. Até demais. Dos dois do Ronaldinho, né? Tá. Vamos virar a página. Porque o Ronaldinho, depois desse trabalho, ele passa, como ele era um cara mais festeiro,
menos profissional nesse sentido, quando você ganha uma injeção muscular maior do que o seu treinamento, você acaba sobrecarregando o seu corpo. E o corpo dele passou a se sobrecarregar. O Messi vai até hoje, né? Enquete rápida agora, num ping-pong. Flavinho, Ronaldo ou Crespo? Eu vou pegar aquela ordem ali, ó. Ronaldo. Ronaldo, Facinca? Ronaldo, Não precisa, claro. né? Ronaldo Apesar também. de eu adorar o Crespo, mas o Ronaldo. 3-0. Adriano Imperador ou Tevez? Flavinho? São Estilos jogadores diferentes, bem né? diferentes. Mas Você no tem que auge, escolher pra português. no auge, o Adriano. Adriano. Tevez, 2-1, o Adriano passa. Kaká ou Riquelme? Kaká, pra mim, nunca... Gozado, talvez eu seja uma voz bastante isolada nessa questão, mas eu nunca achei o Kaká essa sumidade toda, não. Nunca. Eu acho que sempre achei um bom jogador. Mas não pra ganhar a bola de ouro. Acho que não. Não, né? Mas entre Kaká e Riquelme, cara, ainda assim o Kaká. Eu vou ficar com os 3 brasileiros. Não, eu vou ficar com o Riquelme. Eu também fico com o E Riquelme. olha que o Kaká era um cracaço, assim. Aliás, cracaço que eu digo assim, ele teve entre 2003 a 2007 um período assim que ele destrói no Milan. Destrói. Ele mereceu ganhar prêmio de melhor do mundo em 2007 porque... não vou dizer que ele carregou o Milan nas costas, porque o Milan era gigantesco. Tinha Pirlo, Sidorf, Ancelotti como técnico, Maldini. Era um timaço, aço. Shevchenko. Agora, ele foi fundamental para essa engrenagem do Milan rodar na rotação que jogou de bola, né? E o Riquelme não teve tanto sucesso O Riquelme na né? Europa não, porque ele era um cara, ele é impossível. Ele é um cara de mentalidade impossível, ele é um cara chato, ele é uma mala. Vou falar o real. O Riquelme é uma mala, o Riquelme era uma mala Ele sem não alça, pensa assim no coletivo, mascarado, né? não é individualista, mas ele era cerebral com a bola. A apuração do Riquelme com a bola era muito melhor que a do Kaká. Vamos virar a página, agora é a última página, né? Acho que a gente chegou já na última página. A bola de prata. A gente está na edição de 2006, janeiro, mas ainda era o prêmio Bola de Prata, que a Placar tinha. Os gringos dominaram a festa da entrega da Bola de Prata. O Brasileirão de 2005 é deles. E aí o Tevez foi o grande nome de 2005 do Campeonato Brasileiro. Imagina. O Tevez que a gente acabou de ver ali naquela comparação com o Adriano Imperador que Coloca eu fiz. em tela de uma cheia forma esse time brincando. pra gente dar uma olhadinha aí. Vamos colocar em tela cheia. Aí o time. Fábio Costa, Merecido, goleiro do Corinthians. no gol. Você é o Cicinho, Merecido. na lateral direita, né? E aí vem na zaga central. Lugano e Gamarra. O Lugano e Gamarra, 2 gringos em cima daquilo que foi falado, né? Sim. O Gamarra não estava no Corinthians. Não, hein, no gente? Palmeiras ele fez um bom Estava no campeonato. Palmeiras. O Palmeiras fez um campeonato de quarta colocação. O Palmeiras consegue a vaga na Libertadores na última rodada, numa vitória 3-2 sobre o Fluminense. O Juninho Paulista joga esse jogo com o adutor estourado. E o Jadilson na lateral esquerda. O Jadilson Aí, era obrigado. do Goiás. Isso, Jadilson no Goiás. O Jadilson no Goiás. Jadilson no Goiás. Depois ele vai Era pro o São time Paulo, do- porque o São Paulo contratou um monte de gente do Goiás na época. Jadilson e Paulo Baier. Paulo Baier chega ao Palmeiras esse ano. O Paulo Baier, exatamente. Pra O Paulo Baier que 2006. jogava no meio também. Ele enfim, era o né? É um presente de Natal do Palaia. do Palácio. Aí o meio de campo aí você vê o Marcelo Matos, que era do Corinthians, o Jogou Mineiro. bem esse campeonato. São Paulo. O Marcelo Matos, inclusive, faz o 7º gol do Corinthians naquela goleada de 7-1. Ele bate a falta, bate na trave e entra. Marcelo do veio do São Caetano. Veio do São Caetano. Aí os meias, Juninho Paulista, Sim, jogou bem. Petkovic. Pelo Fluminense. Aí o ataque com Tevez e o Rafael Sobis, que era do Inter. Bom time. Bom time. E 4 estrangeiros, né? O Gamarra, o Lugano, o Tevez e o Pet pelo Fluminense, né? Pelo Porque Fluminense. o Vassicani lembrou aqui, porque muita gente acha que o Pet só jogou no Flamengo. Não, ele teve essa passagem pelo Fluminense. O Juninho, que foi um jogador que durante muito tempo se destacou no futebol brasileiro, hoje é dirigente, é um bom time. Quem aí não é muito estrelado, o Jadilson, né? Jadilson. O Mineiro acabou sendo importante, fazendo gol de título mundial para São Paulo. O Marcelo Matos também não ficou também para a história como um dos Não. maiores volantes Sim. da história do futebol brasileiro. Mas ele teve ali o seu momento de brilho. Bom time. Mas não é um time espetacular, viu, Não. Micheletti? É um bom time, mas não é um time espetacular. Aí jogador acima da média aí, você tem o Tevez, sem dúvida, o Pet, bem Gamarra.
O Gamarra, cara, e olha, E só? forçando a barra, a gente pode colocar o Lugano e o O Juninho. Lugano foi Mas forçando a barra. Pra Forçando a pra barra. mim, eu acho que é forçar a barra mesmo, colocar o Lugano. O Gamarra, sim, um baita zagueiro. Eu O gostava Cicinho muito foi do um Lugano. belo lateral direito. O Lugano era diferente do Gamarra, evidente, né? Um era muito mais técnico, mas o Lugano ele tinha uma imponência, uma liderança e um perfil de zagueiro que, por exemplo, hoje me lembra um pouco do Gustavo Gomes do Palmeiras, que é mais técnico que ele, mas esse perfil de liderança eu gosto. Mas o Lugano- Gustavo Gomes também é melhor do que o Lugano. Não, tecnicamente sim. Mas o Lugano, ele teve esse período entre 2004 e 2010 na Copa do Mundo da África do Sul. Para mim, o Lugano era um zagueiro gigantesco, em todos os sentidos, assim. Eu adorava o futebol do Lugano. Bom, ficamos por aqui. Gostaram dessa passagem rápida por 2006, janeiro de 2006? Ô, Flavinho, uma o que você pergunta. estava fazendo em 2006? A gente sempre pergunta. 2006 eu já estava trabalhando na ESPN Brasil. Era o meu segundo ano de trabalhar em televisão. Facinca, você. Eu estava na Rádio 105 FM e iniciando minha trajetória em televisão, participando do Golaço do Meu. Eu estava na TV Record e também no site, no portal do Terceiro Tempo, do Milton Neves, Eu fazendo o acho que levou. faltou só o nosso grande finale do programa aqui. Você fica com quem desses dois? Dois. Para a história do Barcelona, para o seu time, porque Messi. muita gente, eu acho que isso é importante a gente falar. Muita gente coloca o auge do Ronaldinho, mesmo num curto período, melhor do que a fase longeva do Messi. Não estou dizendo em títulos, estou dizendo em bola. E eu tenho Uma dúvida. a colocar uma vírgulazinha em que, assim, olhando o Messi jogar, que é um espetáculo, é genial, mas aquele curto período do Ronaldinho, em que ele volta a devolver o Barcelona a um título europeu, a Champions League 2006 ganha com ele titular, essa capa é justamente 5 meses antes do título, lá no Stade de France, 2-1 contra a equipe do Arsenal e gol do Belletti. O Barcelona é campeão com gol do Belletti, e sim, para você que não saiba, Coisas que o futebol enfim, proporciona. o Ronaldinho jogando muito. Ver oRonaldinho jogar me encantava nesse período mais do que ver o Messi. Não é que o Messi não é genial. O Messi é Concorda, genial. Flavinho? Mas acho que Eu diria o seguinte, essa alegria... se eu tivesse esses dois aí para contratar, um para uma turnê, eu contrataria o Messi. Se fosse para um show só, eu contrataria o Ronaldinho. Perfeito. Então, por falar em show... Ou então você pode fazer o seguinte, é para contratar por uma temporada ou por 5 temporadas? É, o Messi pra exatamente. O Messi para 5. Já que você falou em show, turnês, tudo mais, a gente dedica esse programa, então, a Rita Lee, Sim. né? Que, como o Caetano Veloso sempre disse na música Sampa, né? É a tua mais completa tradução. Rita Lee, fica com Deus, que os deuses do rock te recebam aí muito bem, com festa. E é isso aí, o Revisitando fica por aqui. Valeu, Flavinho. Tchau, até semana que vem. Valeu, até Valeu, semana que vem, Facinca. gente. Tchau, tchau. Um abraço.